Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de Solo Leveling, a história do caçador mais fraco da humanidade, que muda de vida completamente, depois de ganhar a habilidade de evoluir de level. Chegamos ao episódio 8 da segunda temporada, ou 20 no geral, e tivemos como destaque essa personagem aí, que tá muita gente shippando loucamente com o protagonista, até porque ela não para de corar pra ele. Embora o maior destaque, obviamente, do episódio seja a luta do protagonista contra o Monarca dos Demônios. Ficou muito boa a luta, inclusive fizeram várias melhorias pra variar. Eles vêm fazendo isso em vários combates, até dramatizaram mais colocando chuva nessa luta que não tinha no original, e ficou muito bom. Mas, como sempre, tivemos aí algumas alterações, cortes, e um deles, inclusive, o pessoal tá chamando de censura. O que não dá pra dizer com certeza ainda, vai ter que esperar mais alguns episódios, mas que é suspeito que eles fizeram ali nesse episódio envolve esse personagem aí. Eu vou explicar isso melhor mais à frente no vídeo. E claro, tem muita gente curiosa aí sobre o futuro dessa personagem na série, só que falar sobre isso seria spoiler. Então quando chegar no final do vídeo, eu vou avisar antes, e aí eu falo o que acontece com ela mais à frente na história. Mas se você não quiser nenhum spoiler sobre ela, é só sair do vídeo quando chegar nessa parte. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados. E você ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí de Solo Leveling. E bom, esse episódio começa com o protagonista enfrentando essa demônio, e ela rapidamente perde e se rende pra ele. Apesar de que assim que o protagonista vira de costas, ela vai atacar ele. Então, embora engraçada, a primeira impressão dela não é das melhores. E embora o anime tentou de tudo pra vender ela como waifu, capricharam pra caramba no design dela, essa cena aí, quando revela a real aparência dela, tá super caprichada, eu acho que dá pra notar, né? É pra você levar um baque com a aparência dela, que espera um demônio feio e tal, e claramente não é o que você ganhou. Essa cena aí também é bem interessante, onde temos de novo esse mistério de quem tá por trás de tudo isso, porque eles foram transportados por esse mundo e eles têm a missão de proteger esse mundo, e antes disso eles estavam se preparando para uma guerra. Mas quando ela ia revelar contra quem era essa guerra, ela desmaia. Então tem alguma coisa muito estranha por trás desse negócio todo, e até agora a gente não sabe o que. Na terceira temporada vai revelar. Aí eles vão até lá, pegam a chave que tá com o pai dela. Essa cena aí é um pouco diferente no original. O anime acelerou essa cena em comparação ao mangá, não faz muita diferença, não tem nada demais, é basicamente um jantar que acontece lá com o pai, no caso da garota e o protagonista. Ela tá de vestido, então seria um fanservice também, ela numa outra roupa, alguns podem considerar, mas não tem nada de mais fora isso, acontece a mesma coisa. Ele basicamente dá a chave pro protagonista. E claro, tem essa cena, ela chama muita atenção porque o protagonista é meio denso, como é o padrão aí de protagonista shounen. Isso aí só muda muito mais pra frente na história. Então ele basicamente falou pro cara lá, ó, tô levando sua filha, agora ela é minha mulher. E aí o pai, obviamente, tá furioso com isso, e ele não interpretou o que ele falou dessa forma, óbvio. Porque, por enquanto, ele é aqueles protagonistas que tem zero interesse em mulher. Então nada que ele fale, ele consegue maldar na própria mente. O que gera várias situações engraçadas ao longo do episódio até, porque ele fala um bando de coisa pra ela que... Se você tiver o mínimo de entendimento aí para situações, você nota que parece que ele tá dando uma cantada nela. Mas ele não nota, ele tá na maior inocência lá. E o outro faz de propósito. Ó, o protagonista tá de fodão e tal, mas ele é um completo tapado pra romance. Então ele vai falar uns negócios lá que, obviamente, ela vai subentender que ele gosta dela. Mas ele não vai estar notando. E é por isso que ela cora pra caramba pra ele. Mas é engraçado, essa personagem aí fica cada vez parecendo mais fofa pra maioria das pessoas. Então é bem fácil o pessoal se afeiçoar a ela. Como aconteceu no mangá também. Ela aparece lá pouquinho e o pessoal já adorou ela. Pô, será que ele não vai ficar com ela ao invés daquela loura lá que apareceu antes? Porque o pessoal não tinha spoilers. Quer dizer, tem gente que tinha. Mas nem todo mundo tinha spoilers na época, estava acompanhando capítulo a capítulo da novel, que é o primeiro material. Obviamente o mangá é mais conhecido porque é um mangá que virou mega popular, viralizou no mundo inteiro. Tanto é que o anime tá seguindo o mangá, não tá nem aí pra novel. Qualquer pessoa que tenha lido a novel já notou isso, porque tem várias coisas que acontecem na novel, ou como acontecem algumas coisas, e o anime ignora tudo, ele segue como aconteceu no mangá, ou acrescenta, muda levemente alguma coisa. Mas ele nunca usa a novel de base. E a maioria dos fãs de Solo Leveling também não leu a novel. Então, na época, estava saindo semanalmente o mangá para essa personagem, ninguém sabia o que ia acontecer com ela depois desse momento aí. Então o pessoal já começou a teorizar, pô, então ela vai ser a companheira dele a partir de agora. O problema é que ela é o nível A.
Ela é equivalente a um nível A. Aquela loura lá, por exemplo, é mais forte que ela, a Rain. Então o primeiro problema que você consideraria é que, ela teria que sair do mundo dos demônios e ir pra Terra. Uma demônio. Então isso já daria alguns problemas. Problema 2. Ela é muito mais fraca que ele, então o que ela ficaria fazendo exatamente? Ficaria igual aquele amigo dele lá, auxilia em alguma coisa e tal, que não tem nada a ver com o combate? E eu mesmo fiquei pensando nisso na época, como muita gente. Será que ela fica na história? Mas qual seria a utilidade dela se ela ficasse? Mas bom, apresentado aí os devaneios que muita gente, como eu, teve na época, vai seguindo aí os dois, passando por vários andares. Alguns acharam rushado porque pularam os andares tudo. Gente, é igualzinho no original. O anime, inclusive, botou até um pouquinho mais de coisa em comparação ao mangá até. Depois desse momento aí que ele se junta a essa garota, não fica detalhando cada andar mais não. Ele pula quase que direto lá pro último andar. E o legal é que ela quer seguir com ele. Ele pede até pra ela ir embora, porque vai ficar mais perigoso, mas não, ela tá começando a se afeiçoar a ele e quer seguir junto, ver a jornada dele até o final lá dos andares. Então, como eu falei, ela começa com uma impressão meio estranha, porque na primeira oportunidade ela tentou matar ele lá pelas costas, mas depois disso ela vai criando uma ligação maior com ele. E obviamente as cantadas dele sem querer ajudam também a essa afeição dela por ele ir aumentando. E incrivelmente ela acaba sendo útil nessa batalha final. Porque o protagonista começa a enfrentar aí o exército do Baron, que faz sentido, ele tem um exército, o cara tem um exército também, e vai avançando para um X1 no final. Uma coisa interessante é que eles fizeram uma melhoria, porque nessa cena, onde o Baron está perseguindo o protagonista e usando essa magia, o Tusk bloqueia também no mangá, só que além disso, ele também acaba com uma das asas daquele dragão lá que o cara estava usando, e aí ele cai. Enquanto no anime eles usaram uma abordagem diferente, que eu gostei, deu uma utilidade até pro Ygritte. Ele grita até por eles, no original ele não grita por eles, mas ele chamou os dois, e aí o Ygritte tacou a espada pra cortar a cabeça do dragão. Não foi o Tusk com a magia que arrebentou o dragão. Então eu gostei dessa diferença, se vocês notarem é bem rápido, mas mostra a espada dele cortando o pescoço. Ele arremessou basicamente a espada. E com isso o cara caiu no chão e começa uma luta mano a mano entre os dois. A coreografia ficou muito boa, a chuva também deu um ar mais dramático ao combate, eu particularmente gostei bastante, embora teve alguns momentos aí que eu acho que muita gente deve ter achado confuso. Eu pelo menos achei, tanto é que eu tive que pausar alguns momentos para entender melhor o que aconteceu. Por exemplo, tem um momento aí que parece que o protagonista vai perder, essa luta não tá fácil pra ele. Então até que tava acontecendo, não vai ter desafio pra ele? Essa luta foi um desafio, acho que dá pra notar, né? Inclusive, o anime aumentou um pouco em comparação à sensação de desafio que existe no mangá, que também existe. Mas a finalização é mais fácil no mangá, enquanto no anime dificultaram um pouco, já explico como. Mas bom, ele pega o protagonista pela cabeça, parece que vai cortar ele ao meio, e o Tusk bloqueia com aquele escudo dele, a espada de chegar ao pescoço do protagonista. No original, eles usam a espada do Ygritte e também o machado do Iron, para bloquearem a espada do cara. Então mudaram isso, mas não mudaram o fato de que depois o Ygritte acerta o braço dele, guiando ele de acertar o protagonista, e o protagonista crava as duas adagas no braço aí do Baron. Então isso aí é relativamente parecido em ambas. Só que é tão rápido, mas tão rápido no anime que é mais difícil de entender. No mangá, como você vê quadro a quadro aquilo acontecendo, fica mais compreensível, mais fácil em comparação à parte da animação. Essa luta ficou muito acelerada, então você fica até confuso. Por que aconteceu aqui exatamente? Então tá explicado o que aconteceu em detalhes. Mas bom, o Jin-Woo consegue parar os braços ali do Baron, que tava pra matar ele com as adagas, só que ele também consegue atacar pela boca, então ele tá pra morrer, não tem muito jeito. E aí Exil dá utilidade ela ter seguido o protagonista até aí. Se não fosse por ela, ele teria morrido. Ela consegue distrair o Baron, arremessando lá a arma dela nele, e quando ele olha pro lado, o protagonista tem tempo de executar isso aí. Ele usa aquela habilidade de telecinese dele e consegue arrancar os braços do Baron. Parece o final da luta, só que não. O Baron vai de novo usar aquele golpe lá, que ele solta um raio pela boca. E aí finaliza nessa cena. Foi bem legal, é o ápice basicamente do combate. A música também se eleva ao máximo aí. E vem esse socaço aí, digno do Saitama, que arranca a cabeça do bicho. Não tem nada disso no mangá. Tem esse socão. Mas é isso, o protagonista arranca os braços dele, dá um socão e matou ele. Acabou. Não tem ele tentando usar esse raio de novo. Aí o protagonista tendo que socar o mais rápido possível pra ele não soltar esse golpe. Se cria toda uma urgência dele fazer alguma coisa. Enquanto no original é só uma finalização. Depois que arrancou os braços já era, o cara já perdeu, entendeu? Eu gostei bem mais da versão do anime, ficou muito mais tensa em comparação à versão do mangá. Onde o protagonista ainda não ganha luta fácil necessariamente,
Ele ainda passa pelos vários apertos que a gente viu até no anime, mas não parece tão desesperadora a luta como ficou na animação. Bem bacana esse combate, investiram pra valer, trilha sonora, direção, a parte da chuva lá, eu adorei essa parte da chuva, vários momentos lá ficaram muito legais graças a isso. Olha aí, em comparação a cena da Seal, no caso no anime e no mangá. Ficou muito mais legal no anime com a chuva ali em volta dela. Tem uma piadinha no final, inclusive, depois o protagonista ganha, ele fala que agora a família dela é que vai basicamente comandar o reino dos demônios, só que ele fala o nome da família dela errado, então fica engraçado essa parte, ela corrigindo ele, embora esteja emocionado e tal, que ele conseguiu ganhar, sobreviveu. Até porque, se ele não ganhasse, ela iria morrer também, já que ela atacou o Baron. Ela até fica na dúvida, quando chega nesse momento aí, de que lado ela fica. E aí o Monarca dos Demônios lança um ataque em área, mostrando que ele tá um pouco se lixando pra ela. E aí o protagonista protege ela. Nesse momento aí, ela já se decidiu de que lado ela tá. E bom, no meio disso tudo, rolou muita coisa lá na Coreia. Tava o pessoal numa reunião, porque o que eles iam fazer com esse caso aí das formigas. Uma formiga chegou numa ilha lá e fez um estrago absurdo, matou gente pra caramba. Precisou de um rank A pra conseguir matar ela. E é só uma, tem um monte dessas. E até muito maiores e mais poderosas na ilha lá, da onde elas estão vindo. Então é um problema que tem que ser solucionado e eles resolvem fazer aí a união de uma guild do Japão, que tem um monte de rank S, com guilds da Coreia, para tentar exterminar de vez aí, acabar com esse portal de rank S que tem nessa ilha. E vai tudo muito bem. A reunião acontece lá de boa, eles combinam, no caso, o que cada um vai fazer, um vai atrair basicamente as formigas, enquanto os outros vão matar a rainha, e é isso, de boa. No original, esse cara aí, ele pensa umas coisas que não são muito legais não. Ele basicamente está usando as guilds da Coreia para ele conseguir uma promoção e virar um dos ranks mundiais, ou ranks nacionais, de nação e tal, tem vários nomes diferentes que eles usam. Mas virar a elite aí dos rank S. Ele está há muito tempo como rank S, mas para você virar um rank nacional, você precisa fechar raids de rank S. Então basicamente ele só quer usar aí os coreanos para melhorarem o currículo dele. E obviamente eles vão se arriscar mais, já que eles vão lá pro covil da rainha, se der errado, morre tudo. Enquanto os outros lá só vão atrair um bando de formigas. Então se der errado, eles conseguem fugir, teoricamente, para algum lugar. Então ele pensa tudo isso, mas no anime cortaram tudo. Então ele não fica parecendo um filho da mãe, fica parecendo só um cara lá que tá combinando uma estratégia. E uma grande polêmica que tinha em Solo Leveling é que o autor coloca os japoneses, em geral, como um bando de filhos da mãe. Alguns até cogitaram que nunca seria adaptado Solo Leveling por um estúdio japonês, porque tem muita coisa na obra de Solo Leveling que claramente é anti-japonês. Eles não deram a mínima e acabou sendo adaptado por um estúdio japonês. Inclusive, uma produtora japonesa comprou os direitos da adaptação. Só que tem um probleminha. Como é que você passa isso no Japão? O resto do mundo não vai dar a mínima. Mas e o Japão? Eles resolveram de uma forma interessante. Fizeram duas versões do anime. Uma versão é toda modificada, que inclusive o mangá também é assim, lá no Japão. Eles trocaram o nome, o protagonista se chama Shun, ele é japonês, e a história se passa no Japão. E o Japão na história é um outro país fictício, que eles dão lá um nome qualquer. A gente não tá vendo isso no anime porque a gente tá vendo a versão global do anime, que é a versão que vai pra Coreia também. Então essa versão global é bem fiel ao material original. Enquanto a versão lá que eles estão passando no Japão tem várias modificações, inclusive uma dublagem diferente lá que eles fazem. Só que aí vem a dúvida, será que essa versão global vai ter tudo que tinha no original? Porque eles já cortaram uma parte desse japonês aí comentando exatamente um negócio que parecia muito bem intencionado que ele estava querendo fazer. Pode ser só uma coincidência e eles não deram tanto valor a isso, mas o resto vai ter, porque obviamente não é só isso aí não daria tanta polêmica. Vai ter muito mais coisa depois, do autor deixando claro aí que ele não curte muito japonês. Então as outras partes eles também vão dar uma amenizada, vão dar uma alterada mesmo na versão global, que teoricamente seria fiel ao material original. Então muita gente está começando a achar aí que vão censurar esse negócio todo. Eles vão deixar aquele país como o Japão e tal, mas vão deixar os japoneses parecendo mais legais em comparação a como eles eram no mangá e na novel. Então não vou confirmar só com isso, com esse corte, mas ele levanta suspeitas. Tiraram esse pensamento aí que era que você já olharia feio pra esse cara. Então você já fica, ué, mudaram a personalidade dele, não vai ser mais o filho da mãe? Vão cortar todo o resto que vai vir depois? Ou alterar pra ele parecer mais legal? Ou não? E outros personagens também, não só ele. A gente não tem como confirmar só com o que eles cortaram aí desse episódio. Vai ter que esperar os próximos. Mas até o final da segunda temporada, sim, vai dar pra ter certeza se eles censuraram o original todo ou não, nessa versão global, no caso. Na versão japonesa já é esperado que eles vão alterar um bando de coisas. Um outro corte que alguns sentiram falta foi o Thomas,
Esse aí é um ranking nação, ou ranking mundial, é o mais forte dos Estados Unidos, e ele vai lá pra Coreia. Até conversa com esse personagem, que ele não quer que a Coreia deixe esse cara aí, que tá loucaço com o protagonista, e agora levou uma surra pro pai dele, voltar pra Coreia. E aí depois ele vai embora, ele até comenta que tá muito ocupado para ajudar eles na incursão lá na ilha, a não ser que eles possam pagar pela ajuda dele. Teoricamente cortaram, por que teoricamente? Porque ainda é possível que eles coloquem isso de alguma forma num próximo episódio. Então não vou descartar essa possibilidade, mas caso não coloquem, tá aqui pra vocês. Isso acontecia antes do final daquela luta com o Baron. E bom, adaptaram aí do capítulo 82 até o 87 do mangá nesse episódio. Ou seja, 6 capítulos. Aumentaram o ritmo. Eles estavam adaptando em média aí 5 capítulos por episódio. Então nesse, porque eles queriam chegar até o final da luta com o Baron, eles adaptaram um pouquinho a mais. E aí cortaram as partes que eu falei lá para conseguirem adaptar tudo isso, embora dava para colocar as partes que eu falei se eles tivessem cortado o opening e ending. O que eles não fazem de jeito nenhum. Mas pro pessoal que até o episódio passado, vão lá nos comentários dar uma olhada. Eu não quero ficar botando print aqui, porque vai parecer que eu tô fazendo bullying com essas pessoas. Mas dá vontade de vez em quando, viu? Porque, minha nossa, tem um pessoal aí que desde o primeiro episódio insistindo, não, impossível, não vão adaptar os Arcos das Formigas, vão adaptar o iniciozinho dele, só pelo amor de Deus, vocês não lembram do tamanho do Arco das Formigas não, né? Não é grande. Então eles já vão entrar nele aí agora, no próximo episódio. A luta com o Baron, que muita gente ficava achando que não, vai ser o final da temporada, porque tá na opening. Tá aqui, episódio 8. Faltam 5 episódios ainda, são 3 episódios dessa temporada. Tudo bem que o último episódio, na verdade, vai ser o episódio 12 e 13 juntos. Então seria 4 episódios, com 3 episódios no mais normais, e o último episódio sendo maior, o dobro do tamanho. Mas, ainda assim, é porque eles fundiram o episódio 12 e o 13. De qualquer forma, mais equivalente a tempo aí de 5 episódios para mais 23 capítulos. Eles nem precisam mais seguir esse ritmo de 5 capítulos por episódio se não quiserem. Podem pegar um episódio e adaptar só 3 capítulos que dá tranquilamente para terminar no 110, que é o final aí da primeira temporada do mangá e parece o local mais lógico para eles terminarem essa temporada. É o que eu tô postando desde o começo, desde os primeiros vídeos eu comento isso, e aí foi aumentando a probabilidade disso acontecer, conforme foi passando os episódios. Começou com, sei lá, eu acho que dei 80%, 85% de chance, depois aumentei para 90%, 95%, agora já está em 99,999%. Por que não 100%? Porque nunca diga nunca pra esse tipo de coisa em anime. Vai que inventa um arco totalmente original aí, entendeu? Não faz sentido, já que estão apresentando todo o negócio das formigas, falando de foreshadow e tal. Tem também naquele visual que eu mostrei, que tem a formiga. Inclusive, alguns não conseguem ver a cabeça da formiga atrás do protagonista. Eu acho impressionante isso. Desenha e contorna essa sombra que tem atrás do protagonista. Vai ser a cabeça de uma formiga. A maioria consegue enxergar. Mas algumas pessoas dizem que não conseguem ver de jeito nenhum o diabo dessa cabeça de formiga atrás do protagonista. Mas tá aí, acredite em mim, tá aí. De qualquer forma, isso aí já meio que spoilava até hoje em dia. Eu até falei que era brilhante porque o cara meio que passou spoiler, no caso, através do visual. E muita gente nem notou, porque era dúvida de muita gente. Pô, até onde vai essa temporada? Aí saiu isso, nossa, tá aí, o cara mandou a braba aí. E o cara foi gênio bastante pra botar de uma forma meio disfarçada ainda. Mas o ponto é que muita gente mesmo com isso não tava botando fé que iriam até lá. Ia ter que ser muito rushado e tudo mais, e aí começou a temporada, e foi passando os episódios, cada vez mais parecendo que iam chegar até essa parte. Já chegou na luta contra o Baron, então a tese não, a opening que mostra o final e a luta principal da opening é contra o Baron, então é o final? Não, claramente não é. Então eles não quiseram só spoiler aí, no caso a luta do Arco das Formigas, embora tenha algumas dicas dela aí na opening, só não da parte do protagonista em específico, que ele participa. Mas faltando 5 episódios para acabar e 23 capítulos para serem adaptados, eu acho que tá mais do que na cara, a gente vai até o final desse arco. Então agora é torcer para ele ser bem adaptado, porque tem mais uma luta grande aí para acontecer, na verdade vai ter muitas lutas diferentes, mas óbvio, tem o grande clímax, por assim dizer, que vai ser o final da temporada. Então, tomara que caprichem aí. Tanto quanto capricharam nas outras lutas, porque teve a luta lá contra o Tusk, que foi muito boa, adorei a adaptação lá. Teve também agora essa luta contra o Baron, de novo, muito bem adaptada. Então só tem que fechar com chave de ouro aí no final da temporada. E agora chegamos na parte que eu prometi, que é o spoiler dessa personagem. Ela vai aparecer mais? Ela vai virar interesse romântico do protagonista? Não. Vai ter um vislumbre dela uma vez ou outra lá, mas ficando junto com o protagonista, aparecendo bastante, não. É só nesse momento aí mesmo. Alguns acharam um desperdício. Mas eu tenho uma boa notícia. Ela volta a aparecer em Solo Leveling Ragnarok. Bastante até.
ela vira inclusive uma das companheiras do filho do protagonista, ou seja, ela não conseguiu ficar com o protagonista, mas o filho dele tem chances de ficar com ela. Não tá garantido, no caso pode vir a ser um interesse romântico mesmo, ou não, pode ser uma outra garota que vai aparecer mais à frente, porque Solo Leveling Ragnarok ainda não foi finalizado a história, no caso a nova ainda está sendo escrita, e o mangá tá adaptando ela também, eu tô usando até ilustrações do mangá aqui. Eu já fiz inclusive um review do começo desse mangá, já teve muito mais capítulo desde então, e as personagens aí vêm aparecendo bastante, e auxiliando lá o filho do protagonista nos combates. Mas é uma das grandes dúvidas até de Solo Leveling Ragnarok, quem vai ser caso a heroína aí que vai virar par romântico do protagonista. Tem algumas possíveis candidatas já, mas como a história tá seguindo, podem aparecer outras mais à frente. E bom, gente, é isso. Espero ter ajudado aí que tava curioso sobre o assunto. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.